Se você quiser encurtar a distância entre causa e efeito, entre o pensamento e a experiência, você precisa mudar as regras do jogo que você está jogando. Isso significa que você tem que buscar um conjunto de regras diferente daquelas que você está acostumado no mundo físico e material. Isso é um conceito muito importante dentro dos ensinamentos do Dr. Joe Dispenza, onde ele fala que nós devemos sair da física clássica e ir para a física quântica, ou seja, criar a partir do campo quântico. E isso acontece quando nós paramos de nos identificar com a matéria e passamos a nos identificar com a energia. Na definição do Joe Dispenza, esse campo quântico é um campo de energia que existe além do espaço e do tempo. E nesse vídeo nós vamos ir a fundo nesse conceito. Nós vamos entender a lógica que tem por trás disso, a diferença entre você se identificar com a matéria e você se identificar com a energia. Bom, e para começar, a gente precisa voltar lá na definição do campo quântico, que seria o ponto zero. Um campo de energia que existe além do espaço e do tempo. Por que ele fala isso além do espaço e do tempo? Pense bem, se não existe espaço, não existe separação. E se não existe separação, não tem por que existir o tempo. Vamos de novo. Se não existe espaço, não existe separação, e se não existe separação, não tem por que existir o tempo. Veja bem, o que faz com que eu me sinta separado de você, dos objetos que estão aqui, das coisas que eu quero, das experiências que eu desejo viver, é o espaço que eu percebo que existe entre mim e essas coisas. Logo, se eu me vejo separado dessas coisas por conta do espaço que eu percebo que existe entre eu e elas, isso significa que eu preciso percorrer uma distância no espaço para chegar até essas coisas. E para percorrer uma distância no espaço, eu necessariamente vou levar um certo tempo. Quanto mais eu me sinto separado de algo, mais tempo eu levo para alcançar esse algo. Então, nesse campo, se não existe espaço, não existe separação. Significa que esse é um lugar onde tudo existe junto e tudo está conectado aqui e agora. Todas as pessoas, todas as coisas, todas as possibilidades estão conectadas pela energia do campo e existem aqui e agora, no momento presente. Porque quando o tempo deixa de existir, não existe mais passado, presente e futuro, não existe mais aquela cronologia de eventos. A única coisa que existe é o aqui e o agora. Então, no modelo de criação, onde você se identifica como energia e você cria os eventos se conectando com esse campo, você transcende o tempo e o espaço. Você transcende as regras do tempo e do espaço como a gente conhece. E esse modelo de criação, ele gera milagres. E essa é a diferença dos dois modelos a partir do qual as pessoas podem escolher viver as suas vidas. Criando a partir desse campo, né, se conectando com a energia, ou se vendo como matéria, tentando modificar a matéria dentro de regras rígidas e possibilidades limitadas. Sempre que a gente rejeita o aspecto metafísico da realidade, quando a gente leva só em consideração a matéria, o concreto, o físico, aquilo que a gente pode ver, aquilo que a gente pode tocar, a nossa vida ela se torna extremamente limitada. As nossas ações, em sua maioria, elas vão estar reduzidas a condicionamentos instintivos de sobrevivência, e aí nós vamos tentar alcançar os nossos objetivos influenciando o mundo físico apenas. E pelo fato de a matéria responder instantaneamente à ação direta, isso gera uma ilusão de que os resultados só podem ser alcançados através da influência direta. Só que nesse contexto, né, do mundo material e da ação direta da matéria mudando matéria, o leque de opções realistas do que pode ou não acontecer na sua vida, do que você pode ou não alcançar, ele é muito reduzido. Quando você pensa assim, você só pode contar com aquilo que você já conhece, você só pode contar com aquilo que está disponível. Qualquer coisa que saia do seu controle acaba se tornando um risco. Então, tudo se resume a recursos materiais que, na maioria das vezes, vão ser vistos como insuficientes e limitados. Quanto mais previsível é a sua vida, quanto mais você tem controle, mais limitada ela vai ser. Porque o controle está baseado naquilo que você já conhece, e aquilo que você já conhece vem do seu passado. Então, a sua vida se torna você recriando o seu passado, revivendo o seu passado. As suas possibilidades elas vão ser infinitamente menores do que se você entrar no desconhecido e criar a partir desse campo de energia. A visão materialista rígida é a visão que predomina no mundo, assim como a visão de escassez é a visão que predomina no mundo. Então, o panorama geral é: existem muitas pessoas
querendo as mesmas coisas, mas não tem para todo mundo, logo não é possível você conseguir o que você quer. Agora, quando a gente passa a levar em consideração a realidade material, a energia da qual tudo se desdobra, as regras do jogo, o panorama, ele muda completamente. Agora você não é mais limitado por recursos escassos, que você escolhe criar a partir da fonte de onde tudo se origina. Você se conecta com a fonte. Nessa fonte não existe escassez, não existe limitação. E todos os ensinamentos metafísicos, não só do Joe Dispenza, mas de todos os professores que ensinam sobre mentalidade, nos levam a essa fonte, nos conduzem na direção desse campo de energia que é a fonte de tudo. É impossível encontrar a satisfação plena se orientando pela visão materialista. Então, essa visão, essa criação a partir do campo é como se fosse o pote de ouro no fim do arco-íris. Todo pensamento vai ter um poder de materialização, nenhum vai desaparecer sem deixar rastro. É a nossa percepção que nos faz acreditar que as coisas só acontecem por uma interação direta de objetos. Então, nesse campo, as regras mudam completamente. Isso transcende o espaço e o tempo, isso transcende todas as aparentes limitações que nós percebemos no mundo. Para você criar a partir desse campo, você só precisa mudar a energia e a informação que você está emitindo para esse campo, porque é isso que está se desdobrando na sua vida. E para você conseguir realizar isso, você precisa de duas coisas. A primeira, um cérebro coerente, que é um cérebro que emite um padrão de ondas coerente e ordenado, que seriam aquelas ondas mais desaceleradas que a gente emite quando está em estado meditativo. E a segunda coisa é um coração coerente. Como é que você consegue um coração coerente? A coerência cardíaca. Com emoções elevadas. Sempre que você sente emoções elevadas, amor, gratidão, paz, você consegue essa coerência cardíaca. Então, ao invés de você esperar que algo aconteça, o que implica tempo, para você sentir alegria, sentir felicidade, sentir gratidão, você vai combinar uma intenção clara com emoções elevadas aqui e agora. E nesse estado de coerência cardíaca e cerebral, você vai estar emitindo um sinal muito claro nesse campo, e as suas emoções elevadas vão aumentar o campo em volta do seu corpo, e essa expansão desse campo é o que transcende o espaço e o tempo, fazendo você se tornar um imã muito poderoso. Então, o pensamento com a intenção clara envia o sinal e o sentimento magnetiza a experiência. E aí, quando você consegue fazer isso com perfeição, quando você atinge todos os parâmetros necessários, né, que quando dá realmente certo, o Dr. Joe Dispenza, ele é muito categórico e ele sempre fala que quando você consegue fazer isso e alcançar esse estado, você não precisa ir para lugar nenhum para buscar coisa alguma, porque a experiência vai te encontrar aonde quer que você esteja. Então ele diz que as sincronicidades vão começar a acontecer, as oportunidades vão ir até você, você vai conhecer as pessoas que você precisa conhecer, você vai ter acesso aos recursos que você precisa, às oportunidades que você precisa, enfim. Ele sempre diz que quando você está forçando demais as ações na matéria, tentando muito fazer as coisas acontecerem, com ação direta, você não está criando a partir do campo, você está sendo matéria, mudando matéria. Porque quanto mais conectado você está no campo, ou seja, quanto mais forte é o sinal que você envia com os seus pensamentos, e quanto mais intensas são as emoções elevadas que você consegue sentir, menos esforço material e menos deslocamento no espaço você vai precisar fazer para chegar no seu objetivo. Então, essa é a principal diferença desse modelo, é esse conceito que ele fala, matéria versus energia. Quando você é o materialista realista, tudo na sua vida vai requerer muito esforço e vai levar muito tempo para acontecer. Mas quando você se identifica como energia e tenta mudar a matéria a partir da energia, criar a partir do campo onde tudo existe, você vai transcender as regras do espaço-tempo e aí os milagres vão começar a acontecer na sua vida. As sincronicidades vão começar a surgir, a ponte de incidentes, ela vai começar a se formar. Tudo que você precisa fazer é aprender a emergir completamente, né, no seu mundo interior. Chegar nesse lugar, nesse campo onde todas as possibilidades existem e criar a partir dele. Então, é muito importante aprender a disciplinar a mente e se autorregular emocionalmente, e isso a gente consegue através do hábito da meditação. É claro que é bastante desafiador a gente acreditar que o trabalho interior é assim tão relevante quando a gente está acostumado a acreditar só na influência direta. Então, para muitas pessoas pode parecer uma perda de tempo total você sentar para meditar durante 1 hora, 2 horas, você fazer o trabalho interior diariamente, porque parece que você não está fazendo nada, que você não está produzindo nada.
Quando a gente é muito acostumado com a percepção materialista, a gente não acredita que o trabalho interior faz tanta diferença. Parece que nada tá acontecendo. E isso é um vício da nossa percepção. E a única forma de você mudar isso é através da sua experiência. Então, quando você faz essa experiência, você dá uma chance para esse modelo de criação e você tem resultados, os seus próprios resultados vão te convencendo de que aquilo funciona e vão te mostrando como que aquilo funciona. E é uma escadinha que você vai subindo e você vai entendendo e você vai se conhecendo, descobrindo suas travas e bloqueios. E quando você vê, você mudou completamente o seu paradigma. Não é do dia pra noite, para algumas pessoas pode ser, dependendo do quão intensa for a experiência que elas tiverem, pode ser do dia pra noite. Mas na maioria dos casos é uma confiança gradual que você vai construindo, né? Você vai depositando a sua fé aos poucos, conforme você vai tendo feedback. E aí deixa de ser só uma questão de fé, que você já fez tantas vezes que você já comprovou. Já é um fato, já é um conhecimento empírico. Bom, esses foram os insights do vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de curtir o vídeo aqui embaixo e a gente se vê em breve no meu próximo vídeo. Tchau!